Como foi instituída a Páscoa pela Igreja Católica? Como a data é escolhida anualmente no calendário? Contamos com a ajuda do historiador Fonseca Neto para saber as respostas e entender mais da cronologia dos dias da Quaresma. A Quaresma é a data mais importante para a Igreja Católica. Compreende a chegada de Jesus Cristo em Jerusalém, passando pela crucificação e terminando com a ressurreição. Para entender um pouco dessa cronologia e outros detalhes da data, eu converso agora com o historiador Fonseca Neto. Historiador, por que essa data é importante para a Igreja Católica, a Quaresma? Porque é a data que lembra a fundação da própria Igreja. E a fundação da própria Igreja, nos signos do que aconteceu com Jesus de Nazaré, naquela semana, né, que ficou santa para os cristãos, lá na convenção cronológica do ano 1 da existência do próprio Jesus. Aliás, no ano 33, né, que é a contagem, né, diz, a tradição, diz que ele morreu aos 33 anos. É por isso que tem tanta centralidade nas celebrações, nas recordações, que se transformaram nas liturgias de hoje, relativas a essa lembrança, né? Muito cara ao cristianismo e, sobretudo, ao cristianismo de expressão católica, né? Por causa dessa origem. Quando foi exatamente que foi instituída a Páscoa, a Quaresma? A rigor, essa lembrança é desde que houve o acontecimento. É um acontecimento histórico, provado. Não é uma criação, né? Isso está narrado, não só narrado pela Bíblia, mas com outros estudos que atestam o que aconteceu nesse momento com Jesus de Nazaré se transformando aí no Cristo da cristandade de hoje, né? Então, isso é lá no começo mesmo. Agora, a Igreja, essa instituição humana, né, inspirada numa fala do próprio Jesus, na quinta-feira, né? Para nós é a quinta-feira santa, chamada no calendário católico, né? Quer dizer, a Igreja, ela é filha dos primeiros 1000 anos do cristianismo. A partir, sobretudo, do ano 900, até a esta parte em que nós estamos, é que ela foi cada vez mais se configurando na materialidade, em forma de templos, em forma de lugares relacionados a essas memórias fundadoras e estruturadoras do pensamento e da prática cristã. Quer dizer, a Igreja é a dimensão prática, organização, a organização propriamente da religião, dessa fé, desse sistema de fé. Então, a Igreja é quem vai trazendo, enquadrando, ritualizando essas lembranças, para além daquela expressão da fé do povo comum. Então, a Igreja é o povo. Isso não é só uma figura de retórica, né? Um rompante dos que têm fé. Não, a Igreja é o povo mesmo no sentido de que ele que constrói a organização para coletivamente estabelecer e manifestar a lembrança. Essa tradição, essa celebração, esses rituais, eles mudaram ao longo do tempo ou eles permanecem os mesmos, com poucas modificações? O jejum, né, a não comer carne... Vem lá do começo, mas se acentua com outras fases da Igreja, né? Como eu disse, por exemplo, os cristãos dos primeiros 4 séculos não tinham igreja para se reunir, até porque era uma igreja proscrita, né? Quer dizer, era proibido pelas leis da época, de praticamente de todas as nações, a partir do próprio lugar em que ele nasceu, né? E Roma, que foi de onde se irradiou o cristianismo, né? Mas veja, né? Não tinham forma exterior de templo. Quer dizer, criar casas para as pessoas se abrigarem dentro é alguma coisa da Igreja do V século para frente, né? Então, vejam só, aí já existiam alguns costumes. O do jejum é um deles. Por quê? O jejum, o cristianismo não nasce do nada. O cristianismo segue em boa parte, segue os fundamentos do judaísmo.
cristianismo é filho de um sistema ainda muito mais antigo e milenar, né? O Antigo Testamento é a Torá dos judeus, né? O Alcorão deriva, né, do Velho Testamento em grande parte, né? Quer dizer, o Maomé, por exemplo. Então, são modificações ao longo do tempo. Então, o cristianismo é uma tradição, é uma espécie, digamos, de uma dissidência para usar a linguagem leiga, digamos assim, comum, é uma espécie de dissidência do judaísmo, que esse mestre apareceu pregando algumas reformas, né? E então se distingue e recodifica, inclusive, várias coisas. Mas algumas tradições, como a do jejum, é muito anterior a Cristo, que retoma do fogo, da água, o batizar, por exemplo. O batizar não é cristão, digamos assim, não é uma invenção da prática cristã, não é. Já vem de tradições que, aliás, não é somente da tradição cristã, judaica, né? O batizar existe em praticamente todos os sistemas de crença, né? De religião, de busca de explicação na transcendência para se compreender a vida humana e tal. Então, são várias coisas que confluem e em 2000 anos isso vai se modificando, mas os fundamentos, alguns ritos vão se modificando, mas a tradição é a mesma. Como é que o senhor vê a celebração da Páscoa nos dias atuais? Uma mensagem muito forte, porque a lembrança de Jesus de Nazaré, primeiro, por que eu tenho essa compreensão e me ligo a ela? Porque eu considero Jesus de Nazaré um mestre, né? Quer dizer, o fato, por exemplo, de eu ter estudado história, e viver estudando, inclusive os vários sistemas, e de ter percebido e poder afirmar assim, numa televisão, né? Para os meus amigos, para quem eventualmente me vê, né? Que todos esses sistemas são o homem, o ser humano, a contemplação, né, de olhar o conjunto da natureza e seus fenômenos, olhar o existente e ver, né, uma força fundadora disso, uma origem, que ela não é explicável apenas pelo estudo das moléculas, dessas coisas menores partículas que a ciência, né? Vocês viram que aquela célula, né? Aquela molécula Deus, digamos assim. Esse cosmos se expressa, né, na compreensão de Deus. E essa busca de ligação é o que se chama de religião, que praticamente dos tambores mais ancestrais da africanidade, por exemplo, que é o continente habitado dos mais velhos sobre a Terra, desde esses rituais até esses mais racionais, a Igreja Católica, a organização dela já é um grande sinal, as liturgias estudadas e tal, já são todos sinais de uma racionalidade dentro dessa coisa mais intuitiva de se perguntar, o Tupã dos nativos. Quer dizer, a Igreja, naquele momento que ela viveu, errou muito. Então, em chegar aqui e destruir o Tupã da cabeça deles, naquela estratégia, né? Isso é uma violência que a Igreja hoje não me parece que faz mais. Ou faz em algumas regiões do mundo, quando obrigam, por exemplo, as pessoas a usar um símbolo e a pessoa pode morrer porque não usa. Isso é um absurdo, é incabível, não está, evidentemente, né, nos planos, né, da condição de um ser existente sobre a face da Terra. Professor, ou de outros planetas. Eu quero lhe agradecer pela essa entrevista, pelas informações. A conversa aqui está ótima. Eu ficaria a tarde toda aqui conversando com o professor Fonseca Neto. Mas antes de finalizar aqui a nossa conversa, eu queria saber quantas vezes o senhor já leu a Bíblia e o que é que o senhor acha da Bíblia? Eu nunca li a Bíblia de cabo a rabo, digamos assim, como você costuma dizer no popular, né? Mas leio muito partes da Bíblia. Ainda criança, eu fui sacristão na igreja lá da minha aldeia, da minha cidade, Passagem Franca do Maranhão. E lá eu aprendi a ler a Bíblia, inclusive as partes dela, né? Eu ajudava até a organizar, né, com 12 anos de idade, né? Eu ajudava até a organizar os livros para abrir no lugar que o padre, organizando aquilo que os acólitos, né, fazem um pouquinho antes da missa, organizam lá na sacristia. Isso foi de grande valia na minha história, de ir compreendendo isso. Eu vejo a Bíblia, né, dentro de uma contextualização da formação humana, né, da formação humana. Para mim, a história é essa experiência narrada, memorializada, recordada, que no caso da Igreja Católica, né, sabe fazer isso muito bem, né? Por isso é a instituição mais velha do que nós chamamos
né, de Ocidente. Essa parte do mundo, essa visão de mundo, né, essa compreensão de Ocidente. Né, a instituição mais velha que existe, né, é a Igreja de Jesus Cristo, né, depois de tantos rachas, como se diz, né, cismas e tal, ela sobreviveu com uma maior parcela, tá? Aliás, herdeira do Império Romano. Um imperador romano, né, leigo, que se chamava assim pagão, né, que acreditava que os deuses eram os planetas, chamado Constantino, hoje um grande santo da Igreja Católica. Esse imperador, né, deu as chaves de Roma e disse, né, o Império Romano é agora do Papa. Portanto, passou a chave. Então, a coroa, que aliás ele não usa, a coroa papal, né, hoje mais simbólica aqui, né, do Papa Francisco, é a mesma coroa, o seu bastão é o mesmo bastão, né, que vem na história, isso provado por estudos os mais bem feitos, né, é o bastão do imperador de Roma. Isso é a história.